está estendendo as suas mãos para cá, irmãos? Deus está orando, Jesus. Senhor Deus, meu Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Senhor, usa o Senhor, o pastor Leonardo, como o Senhor tem usado, Pai, aqui nesse lugar. Guarda, Senhor, a tua família, o teu lar, guarda os teus, Pai. E que possamos, Senhor, abrir os nossos ouvidos, os nossos corações, nesta noite, para receber aquilo que vem de ti. Senhor, nós te louvamos e nós te agradecemos por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. A paz do Senhor, irmãos. Vamos sentar em nome de Jesus. Amém. Precisa bastante do irmão. Meus amados irmãos, abra sua Bíblia em nome de Jesus. Em Hebreus, capítulo de número 3, versículo de número 12. Acharam? Hebreus 3, capítulo 3, versículo de número 12. Sim, Deus diz assim na palavra dele: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar de Deus vivo. Amém? Feche seus olhos no lugar que você está nessa vida. Espírito Santo, aqui estamos nós, em tua presença, ó Deus, diz. Estamos aqui, Deus, para poder ouvir a voz de Deus. Estamos aqui na tua presença, Papai, porque queremos ouvir a voz do Senhor. Fala conosco, Pai. E eu, meu Senhor, me coloco à tua disposição nesse momento, como instrumento em tuas mãos. Me use conforme a tua vontade, ó Deus Santo de Israel, pois tu és o Criador dos céus e da terra, tu sabes, Deus, todas as coisas de cada um de nós que aqui estamos na tua presença. O Senhor sabe, meu Pai, a necessidade que temos, meu Deus, de ouvir a voz do Senhor e poder, meu Pai, consertar as nossas vidas diante de Ti, para que nós venhamos obter do Senhor, meu Pai, a salvação. O nosso nome é escrito no livro da vida, e assim, Deus, eu te peço e te louvo pela oportunidade que o Senhor deu a cada um de nós de estarmos aqui hoje, neste lugar, na tua presença. Muito obrigado por o Senhor ter zelado, cuidado, nos dado vida, condições de estarmos aqui, meu Pai, em perfeita saúde, ouvir a voz de Deus aqui neste lugar. E assim, Pai, eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém? Nós vamos falar um pouquinho nessa noite, irmãos, a respeito de apostasia. Amém? Apostasia aparece 2 vezes no Novo Testamento. E aqui em Hebreus 12, apartar-se, o termo grego é definido como decaída, dispersão, rebelião, abandono, retirada ou afastar-se daquilo que antes estava ligado. Então, quando nós falamos em uma apostasia, nós estamos falando de algo que está se apartando do seu Criador, se desligando daquele que o fez, se apartando, se desviando, se distorcendo, se distanciando do Criador dos céus e da terra. E o que a gente mais tem percebido hoje, nos dias de hoje,
são pessoas se afastando da presença do Papai, se afastando das coisas santas, sagradas que Deus deixou, para que nós viéssemos andar no caminho certo, santo e reto. Então, nessa noite nós queremos, em nome de Jesus, falar um pouquinho com os irmãos, por meio do Espírito de Deus que habita em nós, falar com a igreja a respeito desse assunto, para que nós, como igreja do Senhor, venhamos estar entendidos, para que possamos ajudar os nossos irmãos, porque não são poucos, porque as pessoas que têm se afastado de Deus por qualquer coisa, não são poucas as pessoas que têm deixado Deus por qualquer motivo, não são poucas as pessoas que têm se deixado de servir a esse Deus tão bom, tão maravilhoso. Então vamos lá, apostatar-se significa cortar relacionamento salvífico com Cristo, ou apartar-se da união vital com Ele e da verdadeira fé. Sendo assim, a apostasia individual ela é possível, amém? Ela é possível somente para quem já experimentou a salvação, a regeneração e a renovação pelo Espírito Santo. Quem aqui já aceitou a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador da sua alma? Amém? Todos, Todos aqui estão aqui na presença de Deus já aceitou a Jesus Cristo, Filho de Deus. Mas se nós nos desviarmos da presença do Papai, o que acontece? Vamos ler a palavra de Deus, Lucas 8,13. Nós vamos estudar um pouquinho a Bíblia Sagrada, amém? Lucas 12, versículo 13, o que diz? Porque isso não é uma simples negação do aspecto da doutrina, pelos inconversos que tem dentro da igreja visível. A apostasia pode envolver em dois aspectos distintos, embora estando relacionados entre si. Lucas 8,13 que diz: e os que estão sob a pedra, estes são o que, ouvindo a palavra de Deus, a palavra recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. Amém? Vocês lembram da oração que Jesus nos ensinou, Pai, nos livros das tentações? Aí é onde mora o perigo para muitas pessoas, e poucas pessoas têm observado essa pequena palavra, tentação. Amém? Então tem muita gente que não está, irmãos, se desviando das tentações, e as coisas do mundo têm sido mais atraentes para muitos crentes, para muitos cristãos, do que as coisas de Deus. Tem pessoas que estão sendo atraídas a sair das suas congregações, buscando uma alegria que não preenche de fato e verdade o que está precisando ser preenchido dentro dessa pessoa. Tem gente que quer buscar algo que não está, não está lá, está aqui. O problema não está aqui, está lá, ou está dentro da pessoa, que está querendo se alegrar com momentos que alguém às vezes traz uma emoção, um sentimento de alegria, mas Deus tem muito mais para te dar. Deus quer te dar uma alegria eterna, uma alegria tão superior a essa que muitas pessoas têm buscado no mundo lá fora, têm tentado buscar lá fora, essa alegria, mas não acha, porque essa alegria é perfeita e agradável. Ela só existe quando você descobre que verdadeiramente o seu nome está escrito no livro da vida. Amém? Porque triste é, irmão, conhecer toda a grandeza de Deus, conhecer toda a palavra de Deus, conhecer tudo de Deus, mas não viver aquilo que Deus pediu para que ela vivesse dentro da sua palavra. Tem buscado, irmão, eu tenho visto, irmãos, coisas que às vezes me entristecem o coração. Eu comentando com o pastor Orlando, alguns shows que às vezes acontecem no Serra Dourada, são imensas e são inúmeras pessoas que dão-se a vida para poder estar ali naquele momento, pessoas que rasgam as suas vestes e jogam em cima do palco, adorando um homem que canta uma música que às vezes
daquela pessoa. A pessoa chora tanto em ver uma pessoa tão famosa, em estar ali, quer tirar uma foto, não mede esforços financeiros para poder estar naquele ambiente, mas não dá um passo sequer de alegria para poder buscar aquele que reina e vive para todo sempre. Não dá, meu irmão, não tem nenhum sacrifício na vida dessa pessoa em direção ao céu, em direção à igreja, em buscar uma alegria que ela não seja apenas de momento, mas o que Deus oferece é uma alegria para a eternidade, para que quando nós estivermos lá diante do Criador, nós venhamos dizer: sejam bem-vindos, né? Vencedores, vocês venceram e estão aqui, então entrar para o bolso do meu Pai. Senta aí nesta mesa que o anjo do Senhor irá servir vocês. Mas triste coisa é, irmão, chegar diante dos olhos de Cristo, porque todos nós nos apresentaremos diante do tribunal do Senhor, sim ou não? E prestaremos conta daquilo que falamos e aquilo que fizemos, queira ser bom ou queira ser ruim. Agora eu te pergunto: qual de vocês consegue enganar os olhos de Cristo? Qual de vocês consegue esconder um pecado oculto diante daquele que te fez e sabe até mesmo que você não sabe? Deus sabe quantos fios de cabelo há na sua cabeça. Deus sabe e conhece os seus pensamentos. Deus sabe o que você está imaginando agora. Deus sabe e está colocando no seu coração o que precisa ser revelado, o que precisa ser colocado para fora. Deus diz: limpar o altar do Senhor. E muitas pessoas têm segurado dentro de si a maldição, a praga, porque não quer se desfazer, não quer se expor, não quer falar com o anjo da igreja para poder viver fora do pecado, né? E viver uma vida santa diante do Senhor. Amém? Porque tem uma palavra que eu ouvi essa semana, a hora que você anda, me revela aquilo que você tem buscado. Amém? Aonde você tem andado? Por que vocês demoraram tanto? Aonde que vocês estão colocando os pés de vocês? Isso revela aquilo que vocês mais têm buscado. E Deus diz: buscar primeiro e as demais coisas. Essa alegria que você tanto precisa, aquilo que você tanto almeja, não é nada diante do Todo-Poderoso. Aquilo que você quer, aquilo que você almeja, aquilo que você tem buscado, será que não tem tirado aquele que pode dar todas as coisas a você? Será que nós estamos nos afastando de Deus? Será que nós também não estamos sendo enquadrados? Nós devemos analisar a nossa vida. Deus manda que nós devemos analisar a nós mesmos. Sim ou não? Analisa você mesmo aí nesse momento, irmão. Talvez a palavra de momento ela seja dura, ela confronta com você, ela arde o seu coração, porque só você e Deus sabe. Só você sabe o que você tem vivido. Só você sabe como você se apresenta diante de Deus. Amém? Então, Hebreus, no capítulo de número 6, no versículo 4 até o versículo de número 6, para que nós venhamos entender, irmãos, que talvez existem muitos que estão praticando esse ato. O que diz a palavra do Senhor? Isso, pois, que resta, irmãos, Hebreus, capítulo de número 6, versículo de número 4, 5 e o versículo de número 6. Amém? Deus diz que é impossível que já uma vez foram eliminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo. Quem aqui já foi selado com o Espírito de Deus? E provaram a boa palavra de Deus e as virtudes dos séculos vindouros. 6. E recaíram e seja outra vez renovado para o arrependimento, pois
Assim, quanto a eles, de novo, crucificam o Filho de Deus e o expõem ao pecado, à vergonha, ao engano. Então, todas as vezes, irmãos, em que eu estou na presença do Pai, devemos nós vigiarmos para não recairmos e não voltar ao pecado novamente. Se você pegar a Bíblia Sagrada, Gálatas, número 5, vai dizer que foi para a liberdade em que Cristo vos libertou. Foi Cristo que libertou a mim e a você. Então não crucifica Cristo novamente, não, meu irmão. Porque ele diz: ei, foi para a liberdade em que Cristo vos libertou. Portanto, permaneçam firmes para não voltar novamente ao jugo da escravidão. Gálatas, capítulo número 5, revela essa mensagem ao coração da igreja. Então tem muita gente voltando, irmão, a querer comer a podridão do pecado. Tem muita gente que está voltando a crucificar o Filho de Deus novamente na parede, na cruz do Calvário. Então todas as vezes em que eu erro, sabendo que estou errado, sabendo que foi feito para a minha salvação, eu pego o martelo de novo, eu pego os cravos que cravaram as mãos de Jesus, eu pego os cravos que cravaram os pés de Jesus Cristo na cruz do Calvário e prego novamente, sabendo que eu estou fazendo errado, crucificando de novo o Filho de Deus. Amém? Amém, gente? Não vale a pena nós trocarmos os momentos em que Deus preparou para que nós viéssemos aqui adorar a Deus, irmãos, para buscar algo que está lá fora, que não está na direção de Deus. Porque aqui nós unimos a nossa fé, unimos no só propósito, nós ganhamos almas para o reino de Deus. E se preciso for, nós falamos, mas nós ganhamos muito mais almas, irmãos, com o nosso testemunho diante de Deus, do que pregando a palavra muitas vezes. Porque as pessoas vão ver em nós, irmãos, a transformação que Deus pode fazer. O que éramos nós sem a presença do Pai, o que éramos nós sem a presença do Espírito Santo, o que é o Filho de Deus sem a presença de Deus. É como se eu quisesse ir para o céu e do céu tirasse Deus, não teria sentido nenhum. Você queria ir para o céu onde não tem a presença de Deus? Então por que você tem buscado lá fora muitas vezes aquilo que não te preenche? Por que muitas vezes, irmãos, é a coisa mais triste do mundo? É ficar pedindo para os crentes da igreja, para os irmãos que foram resgatados, que foram tirados da lama, que foram tirados da podridão, que foram arrancados do pecado, que foi tirada a lepra do mundo e foi limpo na presença do Pai. E tem que pedir esse irmão muitas vezes, irmão. O pastor fica pedindo, os obreiros ficam pedindo: irmão, tal dia tem culto, irmão, tal dia tem culto, irmão, vem para o culto, irmão. E quando se liga para o irmão está fazendo outra coisa, menos ir no culto. É triste, irmão. Ficar chamando o crente para vir para o culto, isso deveria estar sendo natural dentro de nós. Esse desejo ele tem que nascer dentro de nós. Essa chama ardente, irmão, tem que estar ardendo continuamente dentro de nós. Porque é essa chama que nos chama para a presença do Pai, essa chama ardente que arde dentro de nós, irmão, chama para a presença de Deus. Porque tem uma chama no inferno que ela não se apagará, e há um bicho no inferno que ele não morre de jeito nenhum. É para lá que Deus não quer que nenhum de nós vai. Mas as pessoas estão se apartando do seu Criador, estão se desligando, apostatar-se da fé, irmãos. É isso, é quando você troca aquilo que Deus te chamou para fazer
por aquilo que o seu coração deseja, você acaba fazendo o desejo do seu coração e não de Deus. E todas as vezes em que você faz a sua vontade e não a de Deus, eu quero te dar uma notícia: se Deus mandou você fazer, faça, porque se você fazer o contrário, você vai ter que voltar para poder fazer isso. Então tem muita gente se esfriando. As almas que Deus confiou nas suas mãos é você que tem que ganhar. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, meus queridos irmãos. Apostatar-se da fé é algo terrível. E nós estamos vivendo os últimos dias. Mas desde quando eu nasci eu tenho ouvido isso. Mas para o meu Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Pode ser daqui a pouco o arrebatamento da igreja. Pode ser daqui a pouco. Pode ser agora. Mas pode ser também daqui a 1000 anos. Mas se for agora para mim e para você, se for agora o seu último dia de vida, se for agora o seu último dia de vida, Jesus vai voltar para você, vai voltar para mim, não sei o dia. Mas se Ele vai voltar de uma forma ou de outra para mim e para você. Se hoje foi o último dia da sua vida, o que você tem para poder apresentar para o seu Senhor? Quantas pedras tem na sua coroa? Quantas almas nós ganhamos esse ano para Jesus, o Filho de Deus? Quantas pessoas foram ganhas pela palavra que você e eu pregamos? Quantas pessoas foram estendidas as mãos por mim e por você? Enquanto se prega um evangelho fácil, um evangelho de prosperidade, de me dá, Deus está dizendo: ei, toma a sua cruz, toma a sua cruz. Deus está chamando a igreja para tomar a sua cruz e não se apostatar na fé em que Ele te deu. Amém? A Bíblia diverge fortemente, irmão, quando a possibilidade de apostasia. E ela visa tanto nos alertar, irmãos. A Bíblia sempre nos alerta e não se afasta dos caminhos do Senhor. Não abandone os caminhos do Papai. Siga fielmente para a ordem. Eu estou pedindo para que vocês me sigam. Examina você mesmo e aonde você está, irmão. Eu examino a mim. Do jeito em que nós estamos vivendo hoje, eu e você, estamos agradando o Criador dos céus e da terra? Até que ponto você tem se importado diante de Deus com a alma que você tem dentro de você, com a sua alma, que custou nada mais, nada menos do que a vida do Filho de Deus? Você tem se importado com esse presente de que é o fôlego de vida, quem deu foi Deus a mim e a você? Você tem se importado em devolver diante de Deus essa alma? Para onde é que você está lançando essa alma que custou a vida do Filho de Deus? Amém? Pensa. Foi barato? Doeu? Houve reclamação na cruz? E por que nós reclamamos tanto? Amém? Nós reclamamos de tudo. Se chove muito, nós reclamamos. Vai depender, gente. Está acabando. Se faz calor, nós reclamamos. Se tem culto todos os dias, puxa vida, para que isso, irmão? Tem igreja que abre 6 horas da manhã e fecha 7 horas da noite, todos os dias, e muitas vezes o culto é lotado. Mas muitas vezes, irmãos, nem sequer, em 3 cultos só que nós temos na semana, não participamos.
porque nós reclamamos. O tempo, quem dá é Deus, mas eu prefiro estar fora. Eu não tenho compromisso com as coisas em que Deus me chamou para poder fazer. Amém? Teve uma história, eu achei interessante, uma mulher, num programa, perguntando a duas moças, se desse $1 milhão a elas, o que elas fariam com esse dinheiro? Né? Faria isso, fazer algumas aplicações. E se eu tivesse 5 milhões, puxa vida, aí que eu ficaria mais feliz da minha vida. Mas se eu tivesse 10 milhões para você nem acordar amanhã na hora que eu poderia, então 10 milhões vale mais, né? Não vale menos do que acordar amanhã, sim. Então acordar é mais valioso do que 10 milhões. Então quer dizer então que devemos reclamar menos, né? Porque todos os dias nós levantamos, colocamos nossos pés na terra, no chão, o chão não está lá fielmente no mesmo lugar. Quando você sai lá fora, né? Se não estiver nublado, o sol não vai estar aquecendo o seu dia, sim ou não? Tu vai na torneira, não tem água limpa, não é saudável para você matar a sua sede. Quando você vai, se não estiver na rua, na sua casa, no seu fogão, por mais simples que seja, não tem algo para que você se alimente. Mas você já parou para pensar em cada grão daquele arroz? Por mais simples que esteja na sua casa, precisou da manifestação do poder de Deus para que ele chegasse até a sua panela. Você lembra, você pelo menos pensa que cada pedaço de carne, de bife que está em cima do seu fogão, houve a maravilhosa manifestação do poder de Deus para que chegasse até a sua panela. Muitas vezes comemos e saímos sem nem sequer perceber que Deus cuida de nós com uma menina dos seus olhos. E muitas vezes nós viramos as costas para aquilo que Ele tem chamado, que é tão simples para podermos fazer, que é passar 1 hora, 1h30, 2 horas na presença dEle, adorando a esse Deus. Porque, irmãos, só Deus sabe. O inferno se levantou contra a minha vida e contra a vida da minha esposa essa semana. E eu pensando nesse momento, eu pensando nessa palavra, e eu pensando, sexta-feira, eu não sei se perceberam, mas eu não estava aqui resolvendo algo terrível que rasga a alma da gente. Um dia eu vou contar esse testemunho aqui para edificar a fé de vocês. Amém, irmãos? Amém. Você não tem ideia do que nós enfrentamos, homens e mulheres de Deus, para poder subir em cima do altar do Senhor e poder falar desse grande amor. Ele quer expressar, Ele quer que você, irmão, sinta isso por meio da palavra. Não precisa, irmãos, de ficar inventando moda no altar para poder mudar a mente e a história de alguém. Basta você simplesmente estar na direção de Deus e pregar a palavra de Deus, porque é a palavra que muda e transforma a vida de alguém. Não é a eloquência do pregador, não é, mas é a unção do Espírito, da palavra de Deus, que muda a história e a vida de alguém. Amém? Se doeu a palavra, irmão, alimente-se dessa palavra e dê graças a Deus, porque ainda existe essa palavra sendo pregada nas igrejas ainda, porque haverá um tempo, meus amados irmãos, em que muitos vão tentar ouvir como vocês estão ouvindo a palavra de Deus e não vão conseguir. Ai, não estou inventando moda, não. Coloca Amós capítulo 8, no versículo 11, para você ver o que os profetas menores profetizaram. Eis que derramarei fome e sede sobre a terra, não fome de pão e nem sede de água. Pão e água já ficou para trás, sim ou não? Mas de quê? De ouvir o quê? A palavra. Porque
porque a palavra, irmão, transforma a minha fé, a palavra transforma a minha vida, porque se não tem água, Deus usa um pássaro e leva água, leva pão, te alimenta no deserto, desvenda os seus olhos, mostra as cisternas em meio ao deserto. Esse é o nosso Deus, esse é o poder de Deus que transforma. E as pessoas agarradas em tão poucas coisas mundanas que não edificam a vida de ninguém. Amém? Pessoas decepcionadas porque pastores sobem em cima do altar para pregar, meus irmãos, palavras de Deus, e quando é lá fora se decepciona as pessoas que o conhecem. Em Anápolis, nós tivemos uma decepção terrível. A própria esposa do pastor é envolvida em agenciar prostituta para o próprio marido que servia ao altar do Senhor. Amém? Vocês acham que isso não acontece? Olha o privilégio que nós temos aqui neste lugar. Alguém já me viu prostituído? Não? Alguém de vocês já viu o pastor Normando com bolo aí prostituído? Com mulherzada? Com gracinha? Você já viu ele pelo menos tocar na mão de alguém, de alguma mulher, de maneira diferente? Você já me viu pelo menos fazer isso também dentro da igreja? Você já presenciou algum obreiro aqui dessa forma? Olha o privilégio que temos aqui, irmão, neste lugar. A pureza do Evangelho é isso, é nos colocar como testemunha do poder de Deus, para que esse Evangelho seja santo e que seja verdadeiro e que possa mostrar a transformação em que Deus pode fazer na vida de alguém. Olha o privilégio que temos, mas muitas vezes muitas pessoas não querem ter nem sequer o compromisso de estar na presença do Pai por 3 dias da semana, para que nós venhamos fortalecer a igreja do Senhor, para que mais almas venham congregar neste lugar e ser salvos para o reino de Deus. Será que nós não estamos se afastando sem perceber, meus irmãos? Será que o mundo tem atraído mais a nossa atenção do que as coisas de Deus? Pensa. E as pessoas continuam pecando deliberadamente. O crente, por sua falta de fé, deixa de levar plenamente a sério a verdade e as exortações. O que esse pastorzinho está pensando que ele é para falar assim? Assim, a gente já presenciou muitas vezes, muitas coisas. Ele não sabe nada da minha vida. Vai chamar a gente desse jeito, pastorzinho, tem uma parede dele, talvez isso. Marcos, capítulo 1, versículo 15. Aí você pergunta para alguns irmãos: e aí, como é que você está lá? Eu estou mais firme do que as muralhas de Jericó, né? Pode estar assinando. Caiu tudo. Você está mais firme que a rocha de Cristo Jesus, né? O que é que diz aí, irmãos? Dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crê no Evangelho. Não creio no que o Marcos pastor do lado, mas creio no que o Evangelho é pregado. Amém, Jesus? Amém. Glória a Deus. João 5, você vai colocar o verso 44, 45, 46 e 47.
Como podeis vós crer recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Vou falar com o empresário. Posso? Se você quebra amanhã, não é mais o doutor que o mar. Amém? Ô doutor, como é que está? Assim? Estou te falando de experiências próprias. Quebra amanhã, doutor. A honra só Deus que dá. Próximo. Parece ser isso. Porque se vós cresse em Moisés, crerei eu também, porque te escreveu ele. Levantará um dentre os vossos irmãos, semelhante a mim, né? Toda alma que morrer, essa viverá. Isso foi escrito de Moisés a respeito de Deus. Você tem ouvido Cristo? Próximo. Mas se não creis nos seus escritos, como crereis na minha palavra? Tem gente que é hipócrita, que diz que crê na palavra de Deus, mas na hora do pão dele, ela não vive a palavra de Deus. A hora que vem a luta, a tribulação, ela prefere sair, irmãos, do ambiente. É seu ou não? Tem gente que se acobarda ou transfere para outra pessoa a carga. A culpa é do pastor, é muito simples. A culpa é dos obreiros, a culpa é da igreja, a culpa é disso, a culpa é do fulano, a culpa é de ciclano. Mas a pessoa muitas vezes, irmãos, não assume. Você sabe por que Davi é um homem segundo o coração de Deus? O pecado dele, até estava estudando esse título, estava ouvindo o pastor, ele pregou muito bem a respeito disso. Por que o pecado de Saul foi maior do que de Davi? E por que Deus perdoou Davi se o pecado de Davi era maior do que de Saul? Porque ele não colocou-se, né, na verdade, né, o seu pecado na mulher. Eu pequei, Senhor, eu que pequei contra o Senhor. Ele nunca transferiu a culpa para ninguém. E às vezes, irmão, ele se arrependeu. O coração dele se arrependeu. Por isso que Deus fala, coração quebrantado, contrito, é que chama a atenção de Deus. Não adianta nada, irmãos, você se emocionar com uma palavra, com uma pregação, morrer lágrimas nos seus olhos, com um hino de louvor, se você não tiver um coração quebrantado e contrito na presença de Deus. Amém? Você vai chorar, você vai banhar a roupa, você vai entendendo? Uma emoção terrível, mas não vai mudar a sua história. O que vai mudar a sua vida. E o milagre vai acontecer naquilo que você tem buscado. Quando você realmente chegar diante da face de Deus e falar: Pai, me perdoa. Eu só conheci o Senhor de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Porque aquilo que está acontecendo na sua vida, muitas coisas que aconteceram só pelo milagre de Deus. Glória a Deus. E por causa da aparência enganosa do pecado, as pessoas se tornam cada vez mais tolerantes ao pecado na sua própria vida. Coloca aí Efésios 5, verso 5, irmão. Já não ama mais a retidão. Tem gente que não ama mais a retidão. E começa a tolerar o pecado. Vocês já leram o Apocalipse, vocês sabem, das cartas às igrejas. Tolerar Jezabel, a coisa não é tão legal. Porque bem sabeis isso, que nenhum pedaço
ou impuro, ou amarelo, ou qualquer idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Tem gente que está tolerando o pecado, isso é fácil, é idólatra. Tem gente que é mentiroso, que engana, que trai, que faz um monte de coisa. Deus está falando que não tem paz no reino de Cristo e nem no reino de Deus. É forte? É. Quem vai para o céu aí? Porque Deus não quer que nenhum de vocês, nenhum de nós se perca. Mas Deus está dando uma oportunidade para mim e para você hoje. Amém? Às vezes, se tiver alguma manchinha, irmãos, uma manchinha de pecado, irmãos, talvez você não veio aqui porque você quis. Porque Deus te deu uma oportunidade de você estar aqui hoje para poder ouvir isso. Às vezes Ele está te chamando, irmão, essa luta, essa tribulação em que você enfrentou, o que você tem enfrentado, é só te chamando mais perto dele. Graças a Deus pela tempestade que Cristo nos faz passar. Porque toda tempestade em que eu passo, eu vejo maior, melhor a grandeza desse Deus. Amém? Porque quem fica no barco muitas vezes não ajuda. Pedro desceu do barco e foi até Jesus, não foi? Aí ele começou a olhar as ondas, começou a afundar. Mas quem que estendeu a mão? Foi os discípulos que estavam no barco ou foi Jesus quem veio ao encontro dele? E às vezes a ajuda está diante de vocês. A mesa está farta. A mesa está farta, está cheia de pão. Mas tem gente que está preferindo ainda, conhecendo o seu Deus, quer comer migalhas que caem da mesa. E Deus está convidando, senta comigo, eu quero ceiar com você. Abre a porta, eu quero entrar na sua vida. Amém? Abre essa porta de uma vez. E esse coração só tem a maçaneta do lado de dentro. Cristo só bate, mas quem abre é você. Mas às vezes estamos tão preocupados com as coisas que não edificam a nossa vida, que esquecemos, irmãos, de guardar essa palavra dentro do coração. Porque chegará um momento em que essa palavra vai te edificar de tal forma diante de uma situação que talvez você possa passar. Amém? Eu tenho um cunhado, ele era muito difícil, drogado, assassino, sabe, era traficante. E eu estava com um envelope do dízimo na minha mão. Eu ia levar para a igreja e ele me chamou: você é muito bom. Por que você dá dinheiro para esse pastor? E eu estava lá, iniciando. E ele falou assim: por que você não me dá essa grana, rapaz? Deixa eu ir usar, tomar cachaça, mas ele ser bom. Eu falei: vai chegar um dia em que você terá vergonha de lembrar dessa palavra que você está dirigindo. Hoje ele é o pleno, igreja. Um dia eu quero trazer ele aqui, ele vai contar para vocês. Mas ele levou, ele ia comer na minha casa. Quando ele colocava a concha de comida de arroz, ele não via o arroz, mas via os bichos. Ele estava andando perto da minha casa, ele caía no chão: poxa, que tamanho de paulada que esse malandro me deu para poder roubar o meu dinheiro. Amém? Escutava tiro, não tinha tiro. Manifestava com a legião de demônios. Ele manifestava com pomba gira, homem manifestava com pomba gira, com tranca-rua, com marabô, gato preto, Exu caveira, Exu da morte. Quem já foi sendo espírita sabe do que eu estou falando na verdade. Que existem esses demônios que trabalham no centro de mal. Amém?
E ele rasgava a roupa, ele quebrava tudo. A casa era terrível, uma miséria que não tinha mais tamanho, não tem como. Você já foi no mocó de um drogado? Você já foi na casa de alguém que vive sozinho? A casa é terrível, sabe, é tudo velho, tudo rasgado, tudo sujo, tudo monotônico. E ele falou isso para mim. E hoje ele falou, não, hoje eu sinto vergonha por mim, porque hoje eu sou um homem fiel ao Senhor. E sei o que o Senhor pode fazer por meio da sua fidelidade para mim. Né? Então, não é bom, irmãos, nós continuarmos a pecarmos, porque nós estamos sujeitos a isso, a se apartar-se de Deus, quando eu troco as coisas de Deus para satisfazer as minhas próprias vontades. E Deus diz que quando nós começamos a atender a voz do Espírito Santo, nós precisamos fazer conforme o Espírito Santo tem nos chamado. Mas tem muita gente, irmãos, que continua, mesmo sabendo quem é Deus, pecando, sabe, intencionalmente. Como assim, meu irmão? Meu irmão, coloca para nós Hebreus 10, no versículo 26, por favor. Mas que culto celeiro é esse, irmão? Nós não estamos aqui para poder falar só no celeiro. Você vem falar de apostasia pessoal. Que negócio é esse, irmão? Se nós andássemos na igreja, né? Mas é o que o Espírito de Deus determina para que seja feito. Amém? O que está escrito? Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não nos resta mais sacrifício pelo pecado. Amém? Então nós devemos pensar direito se queremos realmente servir a Deus ou não, irmão. Se nós queremos realmente, irmãos, nos aproximar de verdade desse Deus. Amém? Vocês estão entendendo que é dentro da palavra de Deus que confronta muitas vezes as nossas ações? Vocês têm percebido que o Espírito de Deus fala ao nosso coração por meio da palavra? Tem algum profeta aqui revelando a vida de alguém? A não ser o Espírito de Deus, por meio da palavra, trazendo essa mensagem ao coração de cada um de nós. Existem os profetas que estão por aí, muitos têm enganado muitas pessoas, por isso é que muitos têm se afastado da presença de Deus, irmão, por meio do engano de muitas pessoas. Que interesse tem Deus de mostrar o seu CPF na igreja? Que interesse tem Deus de mostrar ao número da sua igreja o seu nome? O que interessa para Deus e para mim também é se meu nome está lá, escrito no livro da vida, que existe um memorial no céu, e lá o meu nome tem que estar escrito. Porque quando eu me apresentar diante de Deus, Deus vai procurar, vamos lá, cadê o Gilmar? Gilmar, Miguel, não. Seu nome não está aqui não. Apartai-vos de mim, baixinho, cabeça branca, maldito. Eu te dei oportunidade na igreja do avivamento e você não levou a sério aquilo em que eu te dei. Apartai de mim, cabeça branca, o inferno, porque lá é o seu lugar, porque você não deu a atenção necessária, você não deu importância pelaquilo que eu te dei. O seu nome não está aqui não, foi apagado. Talvez quando você desceu as
alguém, papai, escreve o nome do pastor Joaquim no livro da vida. E Deus escreve porque ali nasce um filho de Deus. Sim ou não? Eu também passei por esse processo. Cristo passou por esse processo. Recebemos o Espírito de Deus, a oportunidade de servirmos a Deus. Mas quando veio a cruz, quando veio o deserto, quando veio a tentação, é aí que Deus está olhando para mim. Quer saber? Está olhando para você também. Está certo? Deus também está te vendo. Está certo? Deus não está escondido o que você fez. Não está escondido, não está oculto diante dos olhos de Deus. Por que, irmão? Você está maluco? Não, irmão. A palavra de Deus fala que as trevas e a luz diante do Papai, o Criador dos céus e a terra, é a mesma coisa. Se desligarmos a luz da igreja, talvez eu não consiga te ver, mas o Papai do céu, que vê todas as coisas, sabe aonde você está, o que você está fazendo, o que você está pensando. Você tem certeza, irmão, que o seu nome está escrito no livro da vida? Você tem certeza? Está lá. Seu nome está lá. Precisa o que então, irmão? Precisamos nós tomar coragem. Tem homem que tem coragem de dar um tiro na cabeça de outro homem e matar e tirar a sua vida, mas não tem coragem de se arrepender dos seus bons caminhos. Tem pessoas que processam as outras, tira tudo que aquela pessoa tem no engano, tem coragem para isso, destrói uma família, mas não tem coragem de se arrepender dos seus bons caminhos. Amém? O que precisa ser feito, faça, meus irmãos. Não saia de hoje, para hoje. Não saia dessa reunião carregando culpa na sua alma, no seu coração. Saia não. Se não está tendo força para servir, peça ajuda na igreja. Estamos aqui para poder ajudar a cada irmão, mas sirva com dignidade, sabe, com respeito. Sirva a Deus de verdade, irmãos, e vocês verão a glória de Deus se manifestar de tal maneira na sua vida, que você não vai precisar mais tomar um copo de cerveja. Ninguém mais precisa disso, né? Porque nós já fomos libertos. Mas muitos ainda, irmão, mesmo dentro da igreja, às vezes precisa tomar uma dosinha de pinga, fingindo que é crente, para sentir um pouquinho de paz e de. Tem gente, irmãos, que até mesmo dentro da igreja ainda não se libertou totalmente do vício de cigarro. E Deus precisa de nós, irmãos, como cristãos verdadeiros e autênticos. Mas é necessário, vai dar uma sacudida na poeira e começar a andar em direção ao céu, irmãos. Nós precisamos dar uma guinada. Não é só no final do ano que vem os carros e a gente entra naquele alvoroço todo, né? Esse ano, naqueles projetos na igreja, tal e coisa. Aí a gente vai fazer igual o profeta lá falou: olha, viva com a obra, é enviar os anos, porque o povo está desanimado. Desanima, irmãos. As lutas vêm, mas se nós unirmos a nossa fé como igreja, nós sairemos daqui todos renovados. E eu quero fazer uma pergunta para você. Quem aqui está servindo como foi chamado para servir? Você sente no espaço conforme Deus teve chamado. Vem aqui na frente. Tá. Vem aqui na frente, todo mundo.